Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, voltamos a falar da dificílima situação vivida nesse momento pela população do estado do Rio Grande do Sul. De lá, a gente conversa com o companheiro Luiz Bonetti, da cidade de Santa Maria. Falamos também da pesquisa Genial Quest, que avalia, nesse mês de maio, a aprovação e reprovação do governo do presidente Lula. E falamos ainda da situação da educação no estado de São Paulo e da mais recente assembleia da APOESP, Sindicato da Educação Estadual. Pessoal, na nossa última edição, nós escutamos a companheira Ana Afonso, vereadora na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que há uma semana, na sexta-feira passada, nos falava da dificílima situação enfrentada em toda a região metropolitana e em diversos municípios de todo o estado do Rio Grande do Sul. Diversos municípios, como todos e todas devem estar acompanhando, estão sendo alvos de fortes cheias, chuvas. Centenas de milhares de pessoas foram afetadas, diversas estão sem casa, sem ter aonde morar, sem ter o que comer. Cidades inteiras estão, nesse momento, ilhadas. Bom, para falar desse assunto e comentar um pouco sobre as possibilidades de ajuda, de apoio, de ações de solidariedade, a gente vai escutar o companheiro Luiz Bonetti, militante do PT, da Juventude, na cidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Olha, a gente está enfrentando aqui no Rio Grande do Sul uma das piores catástrofes do nosso estado e também do nosso país. Bom, o meu nome é Luiz Bonetti, eu sou militante da Juventude da Articulação de Esquerda, do PT, e também faço parte do Movimento Negro Unificado, o MNU. E a gente tem atuado em diversas frentes aqui na cidade, né, enquanto Movimento Negro Unificado, e mobilizando também a juventude em vários setores para conseguir contribuir numa forte campanha através do MNU de solidariedade popular para enfrentar esse momento. Santa Maria, né, no coração do Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras cidades afetadas pelas enchentes, atingidas pelas fortes chuvas, e de lá para cá, o que tem sido fundamental é a solidariedade popular. A gente vê uma forte desorganização por parte do município, então chega assim muita doação, porque muita gente está querendo contribuir, está doando, está querendo auxiliar, tem muito estudante que está contribuindo com serviço voluntário nesse momento, para a separação da arrecadação, para encaminhamento dessas arrecadações, mas a gente vê um poder público, por exemplo, municipal aqui, que não aplica o seu plano que foi aprovado, um plano enorme e muito bom e que não está sendo aplicado nesse momento para esse tipo de situação de desastre natural. E a nível estadual, a situação que a gente passa nesse momento é reflexo justamente de um governo estadual, do Eduardo Leite, e já das últimas gestões, dos últimos governos também, que simplesmente ignora a questão ambiental, a emergência climática que a gente vive no Rio Grande do Sul. Então, há mais de 10 anos, pesquisadores já indicavam que o Rio Grande do Sul passaria a sofrer nos próximos anos com eventos climáticos extremos, e nada foi feito. Veja bem, no final do ano passado, ocorreu uma grande enchente que atingiu algumas cidades, né, do Rio Grande do Sul, que deixou a cidade debaixo d'água. Essas cidades, hoje, 8, 9 meses depois, estão novamente debaixo d'água. Então, muito pouco foi feito. E isso acaba, sim, sendo reflexo. O desastre, a emergência climática que a gente está passando nesse momento, ela só vai ser enfrentada de verdade a partir do momento que a gente tiver governantes, que a gente tiver governos que realmente se preocupem com prioridade com isso. Enquanto isso não acontecer, enquanto a política de prevenção não for adotada, a gente vai ver as vidas do nosso povo gaúcho sendo tiradas por imprudência, pela ausência do poder público em conseguir olhar para isso e ver que sim, isso é uma necessidade para a nossa sobrevivência. Então, esse é um pouco do cenário que a gente está vivenciando. A nossa campanha do Movimento Negro Unificado tem buscado atingir principalmente as comunidades indígenas, né, a comunidade quilombola aqui da nossa cidade, ampliando agora para a região também, as comunidades periféricas, né, porque são os locais justamente com que as doações não chegaram ou demoraram muito tempo para chegar.
A Prefeitura de Santa Maria ela adotou um sistema muito centralizado e há muita dificuldade, muita burocracia para isso chegar efetivamente nas pessoas, né? Para tu ter uma noção, no começo, nos primeiros dias, as pessoas estavam tendo que vir até o centro da cidade para retirar doações de comida, de água, de roupas. Então é absurdo pensar numa realidade dessa, considerando que são pessoas justamente que estão enfrentando nos piores momentos, né? Que estão sofrendo de forma profunda os efeitos dessa enchente, que perderam suas casas, sofreram diretamente com os alagamentos. Boa parte da população sofreu com isso e aí no começo estavam sendo obrigadas ainda a ter que tentar ir ao centro da cidade para tentar retirar essas doações. Foi muito recente que os CRAS, por exemplo, passaram a ser efetivamente utilizados. Então, essa desorganização, que acaba sendo uma desorganização coordenada, porque Santa Maria tem um plano para atuar nesse tipo de desastre natural que não está sendo aplicado, e a nível estadual também, o governo estadual extremamente perdido, ela tem tomado conta e dificultado muito dos esforços que têm sido feitos. Então a gente vê um governo federal que não está medindo esforços, que está mandando um grande contingente, seja de recurso financeiro, seja de tropas para atuar nos resgates, para auxiliar as famílias que foram afetadas pelas enchentes, que perderam muita coisa. E do outro lado, a gente vê um governo estadual e vários governos municipais não estão conseguindo saber direito o que fazer, não estão seguindo, inclusive, os seus próprios planos que podem ter sido aprovados, e alguns que, inclusive, muito pouco demonstram que realmente têm interesse, né, em conseguir achar soluções, como o exemplo do prefeito de Farroupilha, que preferiu lacrar na internet do que realmente construir e apresentar soluções aí para enfrentar essa catástrofe que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. Então, esse é um pouco do cenário. Há uma forte campanha de fake news, de mentiras, estão rodando aí à torta e à direita, aqui no estado e no Brasil também, com um intuito muito nítido, que é de desgastar o governo federal. Então, todo o esforço que o governo federal vem fazendo, vem atuando, o Lula já teve 2 vezes presente aqui no estado, tem um escritório físico, fixo, lá em Porto Alegre. O presidente Lula, junto a uma comitiva, também veio, né? A primeira vinda dele foi aqui para Santa Maria para anunciar as primeiras medidas que já estavam sendo tomadas. De um lado, a gente vê tudo isso acontecendo e, infelizmente, ainda temos que lidar e rebater essa forte campanha de fake news da extrema-direita, de bolsonaristas, que dizem que estão preocupados com o povo gaúcho nesse momento, mas que nessas situações têm demonstrado completamente o contrário, né? Então, é um cenário muito desastroso. Os movimentos sociais, a sociedade civil como um todo, a população tem sido fundamental porque tem conduzido a solidariedade popular junto a quem mais está precisando nesse momento. E aqui em Santa Maria, só o que fica escancarado para nós é que a gente precisa de uma gestão dessa cidade que realmente consiga dar conta das maiores necessidades, que é de atender as pessoas que mais precisam e que é de ter um sistema que verdadeiramente funcione. Porque é absurdo tanta gente querendo doar, querendo contribuir, querendo se voluntariar, e a gente vê toda essa desorganização por parte do poder público que não consegue efetivamente atingir ou demora muito para atingir toda a sua população. Então esse é um pouco do relato. A gente está para lá e para cá, para cima e para baixo, arrecadando, levando doações, levando comida, levando água, levando roupas, cobertores nesse momento para as famílias que foram mais atingidas. E é assim que a gente vai seguir nos próximos dias, porque com certeza é a solidariedade popular que tem sido fundamental para a gente enfrentar esse momento. Valeu, Luiz. Obrigado, companheiro. Toda força possível nesse momento, e reforço aqui a importância de quem puder realizar toda a ajuda possível. Se conhece alguma pessoa no Rio Grande do Sul, se conhece alguma organização, algum movimento social, inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores, que nesse momento deve cumprir um papel fundamental de apoio ao povo do Rio Grande do Sul. E, gente, dito isso, a gente fala agora com o companheiro Walter Pomar, membro do Diretório Nacional do PT. E, Walter, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a mais recente pesquisa Genial Quest de avaliação do governo Lula. Desde o início do governo, né, desde o ano passado, 2023, quase que a cada 2 meses, a Quest tem feito pesquisas de avaliação do governo. Só que essa pesquisa mais recente, feita nesse momento, traz indicativos e dados que merecem muita nossa atenção. Comenta pra gente, por favor, Walter, tua avaliação dessa pesquisa. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Campos Araújo.
Então, Patrick, realmente vale a pena estudar a pesquisa Genial Quest de maio de 2024. Essa pesquisa entrevistou 2.045 pessoas com 16 anos ou mais. A coleta, as entrevistas foram feitas de 2 a 6 de maio, portanto, a entrevista já capta parcialmente os efeitos políticos da situação no Rio Grande do Sul. A margem de erro da pesquisa é de 2,2%, então se na pesquisa aparece 50%, pode ser 48% ou 52%, né? Essa pesquisa de maio, ela faz parte de um pacote. Ao todo são 8 pesquisas que foram feitas em fevereiro de 2023, abril de 2023, junho de 2023, agosto de 2023, outubro de 2023, dezembro de 2023, fevereiro de 2024 e maio de 2024. São 8 pesquisas. Então dá para você ver a foto, mas dá para você ver o filme. Bom, eu selecionei algumas questões para comentar aqui. A primeira delas é a pergunta: você aprova ou desaprova o trabalho do presidente Lula? Bom, metade aprova, 50%. Portanto, a fotografia em si mesma mostra, na minha opinião, que o país está polarizado. Quando você olha o filme, você olha o conjunto das pesquisas, você percebe que a gente está perdendo essa polarização. Afinal, em fevereiro de 2023, a resposta foi 56% aprova, 28% desaprova, 16% não sabe ou não quis responder. E agora, maio de 2024, a resposta é 50% aprova, 47% desaprova, 3% não sabe ou não respondeu. Vale dizer que, embora a queda do aprova tenha sido relativamente pequena, né, foi de 56 para 50 do ano passado para agora, o crescimento do desaprova foi muito grande, né, 28 para 47. E o que explica esse crescimento muito grande do desaprova é, em pequena quantidade, gente que aprovava e mudou de opinião, mas em grande quantidade, pessoas que estavam em cima do muro, não sabiam responder, não queriam responder, e agora descem do muro do lado de lá. Por isso que eu digo que a gente está perdendo a polarização. Bom, essa questão, ela está detalhada também por segmentos, regiões, sexo, idade, ensino, renda, religião, etnia, tipo de voto em 2024. Quando você olha os 23 segmentos, acho que são esses, né, 23, e compara a pesquisa de maio de 2024 com a anterior, que foi em fevereiro de 2024, a conclusão é a seguinte: a situação ficou idêntica em 5 segmentos. Ela mudou para pior, mas dentro da margem de erro em 5 segmentos. Mudou para pior, ultrapassando a margem de erro em 5 segmentos. Mudou para melhor, mas dentro da margem de erro em 4 segmentos. E mudou para melhor, ultrapassando a margem de erro em 4 segmentos. E como os resultados são aparentemente confusos, né? Um pouco para lá, um pouco para cá, teve gente que interpretou a pesquisa de maneira positiva, né? Disse, não, 50% é muito legal, e, poxa, a gente cresceu até entre os evangélicos, né? Acima da margem de erro. Bom, quem faz a avaliação positiva dessa pesquisa, na minha opinião, está no mundo poliano. Porque, vamos lá, né? Depois de quase 1 ano e meio de governo, com tudo isso que foi feito, o fato do Lula ser avaliado positivamente hoje por menos gente do que avaliava ele positivamente no início de 2023, quer dizer, o cara estava com 56% lá e agora o cara está com 50%. Isso é avaliação positiva? Depois de 1 ano e meio de governo, por tudo isso que foi feito? E pior, o fato de ele ser desaprovado hoje por muito mais gente do que ele era desaprovado no início de 2023, não tem como avaliar isso positivamente, né? Bom, a pesquisa, ela diferencia a avaliação do Lula da avaliação do governo Lula. E aí tem um dado interessante, né? A avaliação positiva do governo está sempre abaixo da avaliação do presidente. O presidente é melhor avaliado do que o seu governo. Por exemplo, em agosto de 2023, 60% aprovavam o Lula e 42% aprovavam o governo positivamente. Agora, isso muda se a gente soma quem faz avaliação positiva com quem faz avaliação regular do governo. Quando a gente soma as duas coisas, aí inverte. A avaliação do governo positiva mais regular está sempre acima da avaliação do presidente. Para dar um exemplo, agosto de 2023, 71% avaliava o governo como positivo ou regular, enquanto 60% avaliava positivamente o presidente, né? Então, veja aqui, repetindo, o presidente
é melhor avaliado do que o governo. Mas o governo, quando se soma positivo e irregular, é melhor avaliado do que o presidente. E aí tem uma curiosidade estatística, né? Se você somar positivo mais regular, desde o início da pesquisa até hoje, e deduzir a avaliação do presidente, sempre dá uma diferença entre 11 e 14 pontos percentuais. Vamos colocar na metade, 13. Sempre, na média, o presidente está uns 13 pontos abaixo da avaliação positiva mais regular do governo. Eu diria, aí já é minha extrapolação, né? Não tem base estatística para isso, é uma avaliação política, que esse é o tamanho aproximado do eleitorado de frente ampla, ou seja, gente que de alguma medida está no governo, mas não pretende votar no Lula em 2026. Se puder, votar em outra coisa. Muito bem. Uma terceira pergunta da pesquisa é se o Brasil está indo na direção certa ou se está indo na direção errada. Em junho de 2023, 46% dizia que o Brasil estava indo na direção certa. Pois bem, em maio de 2024, 49% diz que o Brasil está indo na direção errada. Ou seja, houve uma inversão. Lá em junho de 2023, 41% dizia que o Brasil estava indo na direção errada. Hoje, só 41% dizem que o Brasil está indo na direção certa. Esse dado é preocupante, né? Porque diz respeito à expectativa de futuro, né? Nós estamos indo no rumo errado. Quem é que acha que o Brasil está indo no rumo certo? É quem tem 60 anos ou mais, quem tem ensino fundamental, quem tem até 2 salários mínimos, quem é católico e quem é negro. Ou seja, nesses segmentos, a maioria acha que a gente está indo no rumo certo. E a maior maioria, ou seja, o segmento em que o número mais elevado considera que a gente está indo no rumo certo, são os que recebem até 2 salários mínimos. 53% acham que a gente está indo no rumo certo. Ou seja, é aí, nos pobres, que reside o nosso núcleo duro. E esse fato, infelizmente, é desconsiderado por setores do governo, né? Que insistem em governar olhando para a Faria Lima, insistem em governar olhando para o agronegócio. Outra pergunta da pesquisa muito interessante, muito preocupante, é: você acredita que o Lula é bem intencionado? O resultado é que 51% acham que o Lula é bem intencionado, mas 42% acham que ele não é bem intencionado. É como se 42% dissesse assim: não importa o que o Lula faça, ele é mal intencionado, ele é do mal, né? Bom, a partir desse dado, tem gente que extrapola e diz que isso aí é a prova de que está polarizado, está petrificado, não muda, não tem jeito de mudar. Bom, não é essa a minha opinião. E a prova disso na pesquisa, na minha interpretação, aparece quando você decompõe essa questão do bem intencionado por regiões. E você pega lá a região sul, veja só, na região sul, em dezembro de 2023, 46% achava que o Lula era bem intencionado. Em maio de 2024, caiu para 44%, ou seja, diminuiu o número dos que acham que ele é bem intencionado logo depois que o Lula fez o movimento todo que fez de solidariedade lá ao povo gaúcho. Por outro lado, em dezembro de 2023, 49% achavam que o Lula era mal intencionado na região sul. Repetindo, em dezembro de 2023, na região sul, 49% achavam que o Lula era mal intencionado. Esse número caiu para 47% em maio de 2024. Ou seja, também dentro da margem de erro. Melhorou um pouco dentro da margem de erro, piorou um pouco dentro da margem de erro. O que se movimentou? Aqueles que não sabem ou que não quiseram opinar se o Lula é bem ou se ele é mal intencionado. Esse grupo, dos que não sabem ou não quiseram opinar, era de 6% em dezembro de 2023 e agora passou para 9% em maio de 2024, ou seja, cresceu acima da margem de erro. Bom, a pergunta é: por que isso? Na minha opinião, é porque a aparente petrificação, a cristalização, resulta da disputa política. Na região sul, que, claro, engloba 3 estados, mas foi fortemente impactada, emocionalmente impactada, mais do que o resto do país, pela tragédia que está em curso no Rio Grande do Sul, nessa região houve uma disputa entre a ação positiva do governo federal, a participação pessoal do Lula na solidariedade ao povo gaúcho, de um lado, e de outro lado, a brutal propaganda negativa que a extrema-direita faz. E no encontro desses 2 movimentos, cresceu o número dos que não sabem ou não querem avaliar. Ou seja, é como se uma parte do povo que votou contra nós, diante dos fatos objetivos, muda um pouquinho de posição, muda da posição do sou contra para a posição do vou pensar. Mas é um pouquinho de gente que muda de posição. E isso indica o quê? A necessidade de fazer disputa política. Se simplesmente a gente injetar recursos
prestar solidariedade material e não fizer disputa política, ainda vai ser, no final, a gente vai ter que suportar a avaliação negativa majoritária, né? Então tem que ter disputa política, né? Bom, outra pergunta da pesquisa trata das promessas feitas na campanha de 2022. O Lula tem conseguido cumprir, né? Nesse caso, o resultado da pesquisa confirma a opinião do Lula, né? 63% responde que o Lula não tem conseguido cumprir as promessas de campanha, né? É exatamente a posição do Lula, né? Que disse que o governo está aquém, né? Notem, lembrem que a avaliação positiva do Lula é de 50%. Lembrem que 61% considera que o governo Lula é positivo ou regular, mas mesmo assim 63% responde que o Lula não tem conseguido cumprir as promessas de campanha. O que quer dizer? Que uma parte do eleitorado e dos apoiadores do Lula e do governo Lula acham que o governo não está conseguindo cumprir as promessas, né? Compromissos de campanha. Importante destacar que essa opinião de que o Lula não tem conseguido cumprir as promessas de campanha chega a 74% na região sudeste. 74%. Né? Bom, uma outra questão é: Lula trabalha para atender as necessidades de todos ou apenas trabalha para atender as necessidades de quem votou no Lula? A resposta é muito curiosa. 52% acham que Lula trabalha para atender as necessidades de todo mundo. Ou seja, em interpretação, somos nós, os que votaram no Lula, que achamos que o Lula trabalha para todo mundo. Não adianta o governo se apresentar como de união, o governo de todos, pois do lado de lá não acredita nisso, ou pelo menos prefere não se posicionar a respeito, né? Bom, da onde vem essa variação negativa do governo? Vem principalmente dos seus atos? Ou vem principalmente da interpretação que a direita faz desses atos? Bom, o dado que a pesquisa revela é que 41% dos entrevistados dizem que recebem mais notícias negativas do que notícias positivas acerca do governo Lula. Não precisa desenhar, né? Já está desenhado. Detalhe importante: quando se pergunta às pessoas quais são as notícias positivas que elas recebem, tem uma dispersão. Muitas respostas que têm 1% de citação. Já quando se pergunta quais as notícias negativas, né? Aí, cara, tem uma concentração em alguns itens. Não faz nada, é corrupto, a inflação que vai mal, a economia que vai mal, juros, etc. Os dados revelam, na minha opinião, de que tem um problema, ou pelo menos mais um problema na política de comunicação da esquerda e tem um acerto na política de comunicação da direita, né? A direita concentra o alvo, né? São poucos alvos nos quais eles desembocam a maioria das críticas, enquanto que a esquerda dispersa os elogios, né? O efeito é que a crítica fica mais destacada que o elogio. Bom, sobre o futuro, tem várias perguntas, né? Na pesquisa, eu já citei pelo menos uma delas. Tem perguntas específicas sobre a economia do Brasil, desemprego, poder de compra, e aí é preocupante, né? 43% fazem uma avaliação negativa sobre essa questão do emprego e desemprego, 67% tem uma avaliação negativa sobre o poder de compra, e essa avaliação negativa sobre o poder de compra deu um salto no último período. Ela era de 33% em dezembro de 2023, foi para 47% em fevereiro e foi para 65% agora, né? Mais ou menos isso, né? Os dados são mais ou menos esses, se eu não estou me confundindo. Além disso, tem também os dados sobre quais são os principais problemas do país. Economia, 23%, saúde, 19%, violência, 17%, questões sociais, 14%, corrupção, 9%, educação, 8%, né? Se você somar saúde e educação em questões sociais, dá 29, 33, 41%. E a economia mais 23%. Ou seja, violência e corrupção, pautas em que a direita se especializa, somam 26%, contra mais de 40% das pautas econômicos sociais. Então tem aí um indicador, né, do que deve ser tratado prioritariamente por nós. E por fim, claro que tem muito mais coisas, mas estou aqui fazendo esse resumo, a pesquisa mostra que uma grande maioria dos entrevistados, segundo a pesquisa, 97%, buscam se informar sobre política, 38% dos quais através da TV e 32% dos quais através de redes sociais, 10% dos quais através de sites, blogs e portais. Se você somar redes, blogs, portais e sites, dá 42%, ou seja, 38% para a TV, 42% para a internet. O que significa dizer que não dá para ter uma política de comunicação especializada num só meio, né? Tem que ter uma política de comunicação que ataque em todos os meios. E levando em consideração, a pesquisa mostra algo que a gente já sabe, mas que vale a pena quantificar,
é que entre os que têm de 16 a 34 anos, a fonte principal de informação são as leis. Já entre os que têm de 35 a 59, a fonte principal é a TV, 41%. E nos que têm mais de 60 anos, a fonte principal também é a TV, só que aí com mais de 61%. É isso. Fica aí a sugestão, Patrick, de que o pessoal leia, estude e debata a pesquisa Quest. Um abraço. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, a gente vai escutar agora a companheira Karen Silveira. A Karen é diretora da APOESP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Estadual Oficial da Educação de São Paulo, que contextualiza um pouco qual que é a situação deste momento da educação paulista, mas também as discussões e os recentes acontecimentos na última Assembleia da APOESP. Olá, sou Karen, professora da Rede Estadual de São Paulo, atualmente na diretoria estadual colegiada da APOESP. No estado de São Paulo, a educação está em colapso. O governo Tarcísio e o secretário de Educação, Feder, está destruindo a educação e a categoria dos docentes. Hoje, a categoria tem mais ou menos 55% dos professores contratados. São o categoria A, com condições de trabalho precarizadas e com vulnerabilidade de permanência. Esses professores só podem ter 3 faltas justificadas ao ano, sendo cada uma em meios diferentes, e apenas uma falta injustificada por contrato. A situação do trabalho docente no Estado está caótica, sem liberdade de cátedra, com assédio moral a cada dia aumentando, com várias plataformas que não acrescentem nada à aprendizagem dos alunos, fora a defasagem salarial, o não pagamento do piso nacional da educação, a falta de valorização, um descaso total. O adoecimento da categoria cresce a cada dia. O concurso público realizado no ano de 2023 ainda não efetivou ninguém, e o número de professores que o governador Tarcísio, o secretário estadual de Educação, Feder, anuncia que vai efetivar não corresponde ao total de professores que atuam hoje como categoria A, os contratados. E cada dia tem alguma coisa nova anunciada pelo secretário de Educação do Estado de São Paulo, o Feder. Nesse contexto, realizamos uma assembleia no dia 25/4, que foi muito polêmica e com pouca diferença na votação das propostas. Para explicar o que aconteceu na assembleia, vale a pena contar como é o processo decisório na APOESP. A APOESP é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. A atual diretoria foi eleita em maio de 2023, onde se construiu a unidade da maioria dos grupos políticos dentro da entidade. A chapa UMA era composta por representantes do PT, PSOL, PCO, PCdoB, e essa chapa ganha a eleição com mais de 80%. Portanto, todos os cargos da diretoria. A oposição não conseguiu nenhum cargo na atual diretoria. A organização da APOESP nos seus colegiados são diretoria executiva, diretoria colegiada estadual, conselho estadual de representantes e as subsedes. Como acontece a construção da proposta que é levada para a categoria no dia da Assembleia? Primeiro, acontece a reunião da diretoria executiva, com o parecer que recebeu das subsedes. Essa posição definida na executiva é apresentada para a diretoria estadual, colegiada, onde acontece o debate e define a posição da diretoria da APOESP. Essa posição é levada para o Conselho Estadual de Representantes. Nesse último órgão, a oposição tem representação. É onde o debate entre posições divergentes começa a acontecer. Depois de defesa de todas as falas, o Conselho vota qual a posição que será defendida na Assembleia, que normalmente é a posição que foi construída na diretoria estadual colegiada. A atual diretoria colegiada é composta por todos os grupos que compuseram a chapa unificada, a chapa UMA. A Assembleia é aberta, com a leitura das propostas que foi encaminhada pelo Conselho Estadual de Representantes. E, após abrir inscrição para posição a favor e contra a proposta apresentada, todos os inscritos falarem, é encaminhada para a votação da Assembleia, qual proposta será aprovada pela categoria. Nessa Assembleia, no dia 25/4, houve a polêmica, pois a diretoria estadual entendeu que a proposta vencedora é que não é possível decretar greve por tempo indeterminado nesse momento, por conta da vulnerabilidade dos professores categorias
ou os contratados, que poderá ter o contrato rescindido com 3 dias de greve, pois terá as faltas justificadas no ano. É importante destacar que há um grande número de professores que não conseguiram ainda ter aulas atribuídas e estão trabalhando como professores eventuais, onde só tem salário se derem aula de substituição. A oposição não tem o mesmo entendimento e não aceita a votação da Assembleia e passa a desqualificar o sindicato. A categoria aprovou na Assembleia para que as mobilizações continuem, intensificando as panfletagens para o conhecimento da sociedade do que está acontecendo na educação pública do Estado de São Paulo. E a greve de 1 semana dos aplicativos. Ou seja, na semana de 13 a 17 de maio, nenhuma das plataformas que hoje são as principais ferramentas disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, são o carro-chefe do governo Tarcísio e do secretário Feder, nenhuma dessas plataformas serão utilizadas. Nessa semana, os professores irão planejar suas aulas de acordo com a aprendizagem dos alunos. E nova assembleia no dia 24/5. Valeu, Karen. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Encerro a edição de hoje com 2 informações. Primeiro, que em função do que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, o Congresso da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que iria ocorrer a partir do dia 16 agora de maio, foi adiado para o dia 16 e dias seguintes do mês de junho. E a segunda coisa é que, como já dito, quem puder ajudar, quem conhece pessoas, organizações, movimentos sociais no Rio Grande do Sul, neste momento é importantíssimo toda a rede de apoio e solidariedade. Ajude, entre em contato e dê todo o apoio que você puder. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Esperamos que com melhores notícias, com uma situação de possibilidades de melhora para a população gaúcha. Saudações petistas e até mais.